Por que tantos pacientes desistem no meio, no início, caminhando para o fim do processo terapêutico? Então, bora lá. Esse é o nosso conteúdo dessa aula de hoje. Bem-vindos e bem-vindas. E olha só, se você está aqui comigo e é um estudante de psicologia, parabéns, você está no caminho certo, você está no lugar certo. Eu preciso te dizer, a faculdade não vai te entregar a vida real do consultório. Ela não vai te entregar a vida real da prática clínica com o paciente, que é diferente do paciente do livro. Que é esse paciente que está aqui na vida real e que nem sempre é responsivo, nem sempre é participativo, nem sempre vai aderir ao tratamento do jeito que você gostaria, do jeito que deveria, enfim. Então, se você está aqui e é estudante de psicologia, parabéns, parabéns pela sua decisão de aprender mais, e eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença quando você se formar e começar de fato a atuar. Nada melhor do que você aprender com as experiências dos outros, né? E eu acho que isso é um grande ganho. Há 15 anos, há mais de 15, na verdade, que eu atendo desde 2006, eu estou aqui dentro da prática, vivendo a vida real dos atendimentos, vivendo a vida real do consultório, e é uma honra para mim poder acelerar o seu resultado. Se você está aqui comigo e já atende, é um psicólogo formado, que já atende as pessoas aqui, principalmente se você já atendeu e inevitavelmente algum paciente com a queixa de ansiedade chegou para ti aí nesses seus anos de prática clínica ou no seu começo de prática clínica, você vai perceber que ele tem um certo perfil. É a característica clássica, né? Pergunta clássica do paciente dentro da queixa de ansiedade em primeira sessão. Quantas vezes eu vou ter que vir aqui? Quanto tempo vai durar esse tratamento? Quando termina? Como que vai ser? Eu estou fazendo certo? Eu estou falando certo? Quem nunca, né? Coloca um coração aí pra mim ou coloca um comentário aí no YouTube se você estiver me assistindo por lá. Coloca um coração aqui se você tem esse perfil. Você já atendeu algum paciente dentro da queixa ansiedade e em algum momento eles falaram algo semelhante a isso que eu falei pra você. Ai, nossa, quantas sessões vão ser? Quanto tempo eu vou precisar vir? Quando é que eu vou começar a ver resultado? O que vai mudar na minha vida? Será que eu estou no lugar certo mesmo? Será que eu estou falando a coisa certa, né? Muito típico, assim. Porque normalmente é aquilo, o paciente começa a falar, e aí ele fala assim, ah, mas será que eu estou falando certo? Era isso mesmo? Eu nunca vi na sessão de terapia, não sei o que é. Será que eu estou fazendo certo? O paciente que normalmente tem, né? Essa característica do fazer certo, do perfeccionismo, do controle muito forte. Mas enfim, em algum momento você se deparou com esse paciente, que normalmente, muitas vezes na primeira sessão, ele chega até comprometido, né? Ele chega com vontade de resolver o problema dele. Eu falo que a ansiedade, até por já ter vivido na pele, assim, né? Toda a sensação que envolve a ansiedade, eu escolhi esse nicho por história pessoal, enfim, é uma coisa que tira muito o brilho da nossa vida. Infelizmente é uma pessoa que está sempre preocupada com tudo, estressada com tudo, que sempre pensa coisas ruins acerca de tudo aquilo que pode acontecer, que paralisa, né, não faz aquilo que precisa, vê as outras pessoas fazendo, se cobra muito, se questiona muito e entra nesse looping, né, de cobrança, de autocobrança, de perfeccionismo, de falta de realização. Isso tira muito o brilho da vida, o sentido da vida, a alegria da vida, e muitas vezes é assim que esse paciente vai chegar para você na primeira sessão. Só que às vezes, né, na grande maioria das vezes, o fato de ter tido essa decisão de ir em busca de ajuda, que tem sim, a gente tem uma gama de pacientes que são resistentes, a gente tem aquele paciente clássico, né, que foi alguém que quase obrigou a ir, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, clássico aí, tanto em pacientes adultos quanto adolescentes, a gente sabe que isso acontece também. Mas esse paciente, ele tomou uma decisão. E eu costumo valorizar muito na primeira sessão, inclusive na nossa semana da psicoterapia no tratamento da ansiedade, a segunda aula é só sobre a primeira sessão, porque eu acredito que é a chave, né? É um dos momentos mais importantes do nosso acompanhamento. Semana que vem a gente vai falar disso aí, né, na nossa semana. Eu costumo dizer que a primeira sessão, e na primeira sessão, uma das coisas que eu mais faço é enfatizar essa tomada de decisão desse paciente, para mostrar para ele que ele fez algo que vai realmente colaborar para a melhora dele. E normalmente, quando a gente trabalha com esse viés, a gente tem um paciente que lá no começo, ele tá dedicado, ele tá animado, ele tá feliz, ele tomou uma decisão, ele sabe que aquilo muitas vezes não vai resolver todas as demandas dele, mas ele tomou uma decisão, ele teve coragem e ele foi e ele deu um passo. Só que na sequência disso, presta atenção, psicólogo, na sequência disso, a gente também tem
muitos pacientes que mesmo tomando uma decisão difícil, que é buscar ajuda numa área cheia de preconceito como é a saúde mental, buscar ajuda numa área cheia de preconceito, falar com um profissional, que eu falo, né, a pessoa nunca teve coragem às vezes de falar algumas coisas, nem sozinho, dentro do banheiro, e ele vai ter que contar para você ali questões da vida dele, relacionadas à história da vida dele, que normalmente são questões muito difíceis de lidar. Então, tudo isso são entraves do processo terapêutico. Mas essa pessoa foi. E ela teve essa coragem. Só que na sequência disso, muitos desses mesmos pacientes que romperam todas essas barreiras, eles desistem. Eles param no meio do caminho. Eles 2, 3, 4 sessões, 5, eles param no meio do caminho. E claro que a gente poderia listar aqui quais são as características desse paciente que inevitavelmente, de algum jeito, colaboram para esse comportamento. Imediatismo, né? Essa ideia de uma gangorra emocional muito grande, então às vezes está muito bem, às vezes está muito mal, está muito feliz com alguma coisa que deu resultado, muito focado no resultado, né? O resultado norteia a sensação, então às vezes, deu certo, eu estou feliz, deu errado, meu Deus, minha vida acabou, não quero mais nada. Então essa gangorra emocional, no sentido de crença, né? Acreditar que pode me ajudar, acreditar que funciona, o próprio imediatismo, isso gera uma sensação nesse paciente de, eu acho que isso aqui não está funcionando muito, então eu vou embora? Pode até que ser que sim, né? E eu acredito que colabora. Mas o nosso papo aqui, a nossa conversa, essa nossa aula, essa nossa mentoria, é para você que é psicólogo, que precisa estar atento a esses detalhes e rever o seu processo de atendimento. Onde, Rosane? Vamos lá. A palavra resultado em psicologia, em psicoterapia, para algumas áreas, né, gente, para algumas abordagens, para algumas visões, a gente tem falado um pouquinho sobre essa necessidade da gente evoluir nessa história de abordagem, né? É quase uma palavra proibida, assim, né? Tipo, como que se fala em resultado e saúde mental? Mas tudo tem resultados esperados. Tudo tem um prognóstico, né? Todos os processos de saúde, eles passam por uma jornada. E se a gente for entender, todas as questões, elas têm possíveis resultados esperados. O que a gente não pode é contra princípios éticos, e você precisa prestar atenção nisso, é sempre entender que você não pode fazer uma promessa taxativa de resultado. Algo do tipo, resolva todos os seus problemas em uma sessão. Resolva todos os seus problemas em 5 minutos, né? Isso são previsões taxativas de resultados. Está garantindo algo que você não tem como garantir, né? Isso não é unânime, não são todas as pessoas que podem fazer isso. Mas o processo, principalmente dentro da ansiedade, ele tem um curso. É como se fosse um rio. Ele tem um curso ali, para até desaguar, né? No próximo rio aqui. E imagina você que se você não comunicar isso para esse paciente logo no começo, qual é o possível prejuízo disso? Se você não comunicar para esse possível paciente que existe sim uma possibilidade de uma linha de chegada desse tratamento, de que vocês vão caminhar, vão passar por esse curso, vão caminhar dentro de um percurso, né? E vão chegar em algum lugar. Só que no meio disso tem os tropeços desse caminho. E às vezes você não fala sobre isso com o seu paciente, você deixa a decisão única e exclusiva na mão dele. E aí naquele dia que ele acordou, que ele olhou por imediatismo, por perfeccionismo e falou assim, eu acho que isso aqui não está me resolvendo nada. Ele vai embora.